Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabe qual é a diferença entre os pronomes tu e você? Está na hora de aprender. Se você é novo no meu canal, eu gostaria que você soubesse que eu ofereço um mini curso de pronúncia gratuito que já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a sua pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrasilian.com. Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de se inscrever em meu canal para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Agora, vamos começar a nossa lição. Os pronomes tu e você significam you em inglês. Estes dois pronomes são comumente usados em todo o Brasil. Algumas regiões usam mais o tu, outras usam mais o você. Pela minha experiência pessoal, eu acredito que o pronome você seja mais usado, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são as maiores cidades do Brasil. Mas também é muito comum ouvir pessoas usando o pronome tu nessas cidades. Eu sei que no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, o uso do pronome tu é mais comum, e também em algumas regiões do Nordeste é muito comum o uso do tu. Enfim, como eu disse, os dois pronomes são usados, depende da pessoa, depende da região, mas, afinal, qual é a diferença entre esses dois pronomes? Para explicar isso para vocês, eu preciso falar um pouquinho sobre a nossa gramática. Oficialmente, de acordo com a gramática, nós temos os seguintes pronomes pessoais: eu, tu, ele ou ela, no singular, nós, vós, eles ou elas, no plural. E o pronome você, onde está? A palavrinha você é uma redução do pronome de tratamento vossa mercê, que originalmente era o pronome de tratamento usado para se referir ao rei de Portugal. Mas com o passar do tempo, esse pronome foi se popularizando e com o tempo, vossa mercê foi reduzido para vosse mercê e depois para vós mercê, até se reduzir a palavrinha você. E hoje em dia já existe uma redução ainda maior, apenas em língua falada, que é simplesmente se. Quando falamos rapidamente, geralmente nós não falamos você, nós falamos se. Por exemplo, raramente nós falamos o que você está fazendo. Geralmente nós falamos o que você está fazendo, o que você está fazendo. O pronome você é comumente reduzido para se e o verbo está comumente reduzido para tá. Essas reduções são muito comuns em língua falada. Agora, voltando a falar do uso do pronome você, hoje em dia este pronome tem exatamente o mesmo significado que o pronome tu. Mas a conjugação de verbos com cada um destes pronomes é diferente. O pronome tu deve ser conjugado na segunda pessoa do singular, enquanto o pronome você, por se tratar de um pronome de tratamento, tal como Vossa Alteza e Vossa Excelência, deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, tu falaste com a Maria ontem? Tu falaste. Esta é a conjugação correta para o pronome tu. Veja o mesmo exemplo com o pronome você. Você falou com a Maria ontem? Você falou, ou seja, o pronome você usa exatamente a mesma conjugação
dos pronomes ele e ela. Tu falaste, você falou. Mas sempre tem o mas, né, gente? Mas na prática não é bem assim. O que acontece na prática? Como a conjugação do pronome tu é mais complicada, em língua coloquial, as pessoas usam os dois pronomes você e tu com a conjugação na terceira pessoa do singular. Por exemplo, você falou com a Maria? Tu falou com a Maria? Tu falou, de acordo com as regras gramaticais, está incorreto, mas esse uso é muito comum no Brasil em língua coloquial. E os pronomes ti, lhe, seu, sua, teu, tua? Quando usar esses pronomes? Bom, a regra diz que os pronomes lhe, seu e sua devem ser usados com o pronome você e os pronomes ti, teu e tua devem ser usados com o pronome tu. Mas em língua coloquial também não é assim que funciona. Os brasileiros misturam tudo. Tal como nós usamos o pronome tu com a conjugação do você, também usamos o você com os pronomes do tu e vice-versa. É uma confusão. Em língua coloquial, língua falada, essas regras não são observadas. Então você vai ouvir brasileiros dizendo: você ligou para o teu amigo? O correto seria: você ligou para o seu amigo? Mas a maioria das pessoas não observa essas regras. Bom, na minha opinião, não existe certo ou errado nesse caso. Eu recomendo que você não se preocupe com isso. É óbvio que existem as regras, mas a língua coloquial no Brasil é, de fato, diferente da língua oficial que encontramos em livros de português e em gramáticas. Em meus cursos, eu ensino apenas o pronome você, porque eu acredito que seja o mais usado no Brasil e também porque a conjugação de verbos é mais simples. Então, isso facilita muito o aprendizado do português como segunda língua. No entanto, se você tem amigos brasileiros ou familiares brasileiros, eu recomendo que você preste atenção a como essas pessoas falam e imite essas pessoas. A melhor maneira de aprender português é imitando falantes nativos. Esqueça as regras, ouça os brasileiros que você conhece e tente falar como eles falam. Alguns de vocês devem estar se perguntando: e o pronome vós, que eu mencionei antes? O pronome vós é o plural do pronome tu. Mas apesar de estar na gramática, hoje em dia o pronome vós não é mais usado no Brasil de forma alguma. Você vai ver esse pronome sendo usado em alguns textos literários mais antigos e em poesia, mas fora isso, o pronome vós não é usado. Ele foi substituído pelo pronome vocês. Então temos você no singular e vocês no plural. É isso, gente! Eu espero que agora esteja mais clara a diferença entre os pronomes tu e você. Agora é hora do dever de casa. Deixe um comentário abaixo usando o pronome tu ou você. Tu gostaste deste vídeo? Você gostou deste vídeo? Lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!